Caso tenha necessidade, por favor, possa ir lá fora, deveria voltar, ok? O cerimonial da Universidade Federal do Rio de Janeiro dá início à sessão solene do Conselho Universitário. Será concedida a medalha de membro do mérito acadêmico à professora Anita Leocádia Prestes. Informamos que o evento tem a participação dos intérpretes de Libras Suzana e Débora, bem como interpretam também a transmissão da diretoria de acessibilidade cultural da UFRJ. A outorga de títulos honoríficos é o maior reconhecimento acadêmico de uma universidade. A medalha de mérito acadêmico deve ser concedida aos professores da UFRJ e de outras instituições que tenham se destacado em seu empenho e pela relevância acadêmica do seu trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Anunciamos esse momento a presença da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho, a quem convidamos para ocupar a mesa e presidir a sessão solene. Nesse momento, convidamos para compor a mesa de honra o vice-decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, professor Paulo Castro. Convidamos o diretor do Instituto de História, professor Antônio Carlos Jucá. Para fazer a saudação à professora Anita Leocádia Prestes, convidamos o professor Marcos César de Oliveira Pinheiro. Neste momento, anunciamos a entrada da nossa homenageada, a professora Anita Leocádia Prestes. Neste momento, anunciamos a palavra da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho, para presidir a sessão solene do Conselho Universitário. Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário para a concessão da medalha Minerva do mérito acadêmico à professora Anita Leocádia Prestes e concedo a palavra ao professor Marcos César de Oliveira Pinheiro para prestar homenagem à professora Anita Leocádia Prestes. Senhoras e senhores, boa tarde. Sinto-me extremamente honrado de estar nesta mesa composta pela magnífica reitora da UFRJ, professora Denise Pires de Carvalho, pelo professor Carlos Frederico, pelo vice-decano do Centro de Filosofia e Ciências Sociais, professor Paulo Castro, e pelo diretor do Instituto de História, professor Antônio Carlos Jucá, e pela nossa homenageada de hoje, professora Anita Leocádia Prestes. Gostaria de agradecer um honroso convite para ser orador nesta sessão solene de entrega da medalha Minerva do mérito acadêmico à professora Anita Prestes, de quem fui seu aluno e orientando durante minha trajetória discente nesta universidade, tanto no curso do bacharelado de História, no antigo Departamento de História, hoje Instituto de História da UFRJ, quanto nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Comparada. Assim como eu, muitos de seus ex-alunos reconhecem em suas ideias e atitudes, reveladas durante o exercício de sua docência aqui na UFRJ, que contribuiu para que seus alunos trilhassem o difícil caminho de adquirir a profissão de
pesquisadores ou pesquisadoras, de professores ou professoras de história. Portanto, o que falar da professora Anita Prestes? No que se refere ao ensino, à pesquisa e à extensão, o trabalho educativo desenvolvido por ela, isto é, o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelos conjuntos dos homens, tem uma expressão pedagógica explícita. É diretamente voltada para a formação de lutadores e construtores, para contribuir na construção de alternativas a uma ordem social que precisa ser transformada radicalmente em toda a sua maneira de ser. Sua postura como historiadora e professora de história é de sempre se posicionar ideológica e politicamente diante da chamada história oficial, aquela elaboração histórica que convém aos grupos dominantes na sociedade. Como uma historiadora e uma professora comprometida com as lutas populares, os interesses dos explorados e oprimidos, a sua meta na sala de aula, no trabalho de pesquisa histórica e na participação de eventos diversos, para além dos muros da universidade, é formar jovens questionadores, cidadãos que não aceitem o consenso dominante e contribuir para a elaboração de uma outra história, comprometida não só com a evidência dos fatos, mas também com o imperativo de construir um futuro de justiça social e liberdade para o povo. Por se posicionar publicamente contra o status quo, negando-se a uma neutralidade aparente, a professora Anita Prestes é uma personalidade incômoda aos chamados donos do poder e seus intelectuais orgânicos, uma vez que não capitulou diante do inimigo de classe, não se vendeu em troca de cargos políticos, não se utiliza dos nomes de seus pais para ser favorecida diante de interesses menores ou de caráter pessoal. Discordar de Anita Prestes por suas profundas convicções comunistas de defesa de uma sociedade justa e igualitária é um direito facultado pelos seus adversários políticos. Porém, ninguém pode negar honradamente, o que ninguém pode fazer honradamente, é negar grandeza ao seu trabalho de combate à história oficial, que esquece, silencia, deturpa e ataca os ideais e as lutas dos setores que não obtiveram êxito em seus propósitos revolucionários e transformadores e muitas vezes sofreram duras derrotas. A produção historiográfica da professora Anita é feita com rigor científico, com absoluta precisão teórico-metodológica, com análise em farta documentação, contribuindo imensamente para esclarecer períodos obscuros da história brasileira. E por falar em história, a professora Anita é também uma personagem histórica. Sua trajetória pessoal entrecruza-se em muitos pontos com os acontecimentos históricos internacionais e os nacionais de alguns países, como Brasil, México e União Soviética. Desde seu nascimento em uma prisão em Berlim da Alemanha nazista, passando pelos dramas familiares, pelas vicissitudes de sua militância comunista no contexto da Guerra Fria e da ditadura militar no Brasil, até a carreira acadêmica, como estudiosa da história política do Brasil contemporâneo e do movimento comunista internacional, em particular a história do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e a trajetória política de seu pai, Luiz Carlos Prestes, principal liderança comunista brasileira no século XX. Aliás, desde o nascimento, o modo como a professora Anita vai se escrevendo no mundo é marcado por dois aspectos ao longo de sua vida. A solidariedade, um princípio entre os comunistas que lhe foi fundamental, e o anticomunismo, impondo-lhe condições que nunca foram favoráveis desde a mais tenra infância. As vivências de sua infância e adolescência são elementos da formação de um sujeito histórico, de uma pessoa que se engajará na luta por um mundo melhor para todos, não obstante os sacrifícios
benefícios pessoais, entendendo, por exemplo, que o martírio de sua mãe, assassinada na câmara de gás do campo de concentração de Bernburg em abril de 1942, uma vítima do fascismo, entre milhares de outras, deve servir de exemplo para que não permitamos que tais horrores se repitam. Para além da condição de filha de dois expoentes do movimento comunista internacional, a professora Anita, desde cedo, procura trilhar caminho próprio como militante, ciente de que não pertence a ela o prestígio de ser filha de quem é. Em vez de desfrutar do prestígio advindo dos pais, busca sempre ser digna da história de vida de ambos, isto é, ser uma comunista revolucionária. A partir dos anos 1990, atuando profissionalmente na universidade, a militância comunista assume a forma de luta ideológica contra a falsificação promovida pela história oficial a serviço dos donos do poder da trajetória revolucionária de Luiz Carlos Prestes e dos comunistas brasileiros, e contra as tendências de caráter reformista burguês presentes em grande parte das políticas adotadas pelas forças ditas de esquerda no Brasil. Anita Prestes é uma intelectual militante, comprometida com os de baixo, em defesa de uma educação pública, laica, gratuita, democrática e de qualidade, e que luta por transformações radicais da sociedade, expressando os interesses de setores sociais revolucionários ou potencialmente revolucionários. Viver é tomar partido, título do seu livro de memórias, resume bem uma vida de militância política e de carreira acadêmica, que nunca ficou indiferente e sempre se posicionou frente aos acontecimentos. Anita Prestes não é somente o bebê famoso, filho de Olga e Prestes, nem unicamente uma historiadora e professora universitária, mas uma pessoa com uma vida intensa, cheia de aventuras, marcada pelas perseguições movidas contra os comunistas, em particular contra seu pai e sua família, mas também uma vida marcada pela solidariedade humana e cercada de amor. Para concluir, gostaria de finalizar dizendo o seguinte ao nosso homenageado: professora Anita, pela integridade, pela sua firmeza de caráter, pela sua militância e pela sua coerência de na vida sempre tomar partido, serei sempre seu aprendiz. Muito obrigado. Nesse instante, solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para o dono do título. Na qualidade de reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, usando os poderes que a lei e o Estatuto me confere e cumprindo decisão unânime do Conselho Universitário da UFRJ, tenho a honra de conceder a medalha Minerva do Mérito Acadêmico à professora Anita Leocádia Prestes pela grande contribuição prestada às ciências humanas e sociais. Anunciando nesse momento a palavra do diretor do Instituto de História, professor Antônio Carlos Gigante.
tarde a todos. Magnífica reitora, professora Denise, prezado vice-decano, pessoalmente a professora Anita Prestes, para mim e a todos, né, os presentes. Para mim é uma enorme emoção, né, nesse momento, é uma conjunção feliz, digamos assim. Por um lado, por eu ser diretor no momento, né, em que, por uma iniciativa do PPGHC, que não posso esquecer aqui, decidiu, enfim, se aprovou a concessão da medalha Minerva à professora Anita. É uma homenagem mais do que merecida, uma homenagem mais do que necessária, pela importância central que a Anita tem na Universidade Federal do Rio de Janeiro como um todo e no nosso Instituto de História. A Anita tem uma importância central para todos nós, né, e por isso acho de extrema importância esse reconhecimento, né, o reconhecimento que vem, né, da universidade pela trajetória que ela teve e tem, né, porque, né, estamos falando do presente também na nossa universidade. Segundo segunda razão, pelo momento que nós estamos vivendo, um momento importante, né, de uma vitória, mais uma vitória, né, contra essa luta que é contínua, né, contra o autoritarismo, contra o fascismo, né, contra uma extrema-direita extremamente perversa e que se reproduz, se metamorfoseia, né, continuamente, mas está sempre presente entre nós. Então, nesse momento, a gente coincidiu, para com uma coincidência, né, mas coincidiu com a homenagem à professora Anita, extremamente feliz. Né? Eu não vou repetir aqui o papel, né, a fala do colega sobre a importância política da professora Anita, né? Acho que é tudo mais óbvio para todos, né, o significado que ela tem para todos nós. Né? Eu gostaria de falar da importância acadêmica da Anita, né, no sentido da importância, sobretudo, do Instituto de História. Quando eu entrei aqui, nós éramos departamento de História ainda, né, e a Anita era um desses próximos, né, uma das figuras mais importantes, com muita simplicidade, com muita humildade, mas sempre, né, se destacando na pesquisa e no ensino. Né? Quando a Anita estava nativa, ela era quase sempre, né, a paraninfa das turmas, né, das nossas turmas de formandos. Né? Isso fala muito da relação que ela tinha com os nossos alunos. Né? Mas, para além disso, né, a importância dela também na pesquisa, né, e a importância dela no conjunto, né, do nosso corpo social. A Anita sempre teve as duas marcas muito significativas. Né? A primeira, a integridade, que foi destacada pelo orador, né, inegável, a integridade política, a integridade como pessoa, no trato, né, com o bem público, né, a preocupação com o bem comum, com o coletivo. Né, sempre foi uma marca muito significativa da Anita, contribuindo sempre da forma que era possível, e claro, né, sempre da forma correta, né, sempre a questão, né, dos caminhos certos. Né. Isso é uma coisa que deveria ser óbvio, mas infelizmente na nossa sociedade nem sempre é. Portanto, eu queria ressaltar esse aspecto, né, da personalidade da Anita. Né, e essa preocupação, de fato, com a construção do nosso departamento, do nosso instituto. A Anita entrou aqui num momento difícil. Né, a gente sabe o quanto, né, a história da FRJ foi marcada pela ditadura, né, foi marcada pelo exílio, pela aposentadoria de vários colegas, enfim, né, foram momentos muito difíceis, né, do nosso curso de História, apesar da sua importância central. Né, esse é o primeiro curso de História do Rio de Janeiro, mas ele, né, passou por um processo grande de desestruturação e ainda chega no momento, né, importante exatamente de reerguimento desse curso. Né, e ela vai ter um papel fundamental nesse processo. Então, eu queria ressaltar esse elemento, né, esse significado maior que a Anita tem para todos nós. Né, um significado simbólico, mas significado prático também, muito grande para todos os professores, todos aqueles que tiveram a experiência, a grata experiência de conviver com ela. Então, parabenizando mais uma vez o PPGHC pela iniciativa, eu queria agradecer a Anita por tudo, né, e dar o parabéns, porque é mais do que merecido. Obrigado. Desejamos aproveitar a oportunidade de registrar a presença da professora Cristina Trajan, decana do Centro de Letras e Artes da UFRJ, professor Guilherme Lassance, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, William de Souza, coordenador do programa de pós-graduação em História Social, professor Luiz Eurico Nasciuti, decano do Centro de Ciências da Saúde,
Eliette Ferrer, representante do Grupo Inquilino Sanitário, Soraya Pereira e Bruno Bronze, do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, José Antônio Simões, da Associação dos Engenheiros da Petrobras e Valmília Kita, da Casa América Latina. Nesse instante, passamos a palavra ao vice-decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, professor Paulo Castro. Boa tarde a todas, a todos. Minhas saudações, professora Denise, magnífica reitora da FRJ, ao diretor do Instituto de História do Professor Antônio Carlos, ao nosso orador, professor Marcos César Oliveira, principalmente a professora Anita Leocádia Prestes. A senhora não sabe o prazer que é estar aqui. Realmente a senhora vai entender quando eu disser as palavras que trouxe para esta justa homenagem ao seu trabalho. Professora Anita, começo dizendo que me sinto, repito, muito honrado de estar presente em concessão da medalha interna do mérito acadêmico da senhora. Muito merecida, porque a meu ver se trata de reconhecimento não apenas da sua valorosa contribuição para a nossa UFRJ como professora e formadora de jovens com uma visão mais crítica e humanista, mas também pelo esforço intelectual em trazer a lume parte importante da história das lutas progressistas por um mundo mais igual, das quais a sua família é parte fundamental. Há uma máxima, quase uma regra no jornalismo, área na qual exercia minha atividade prática profissional, que diz que o jornalista não é notícia. Me parece que, se for possível estendê-la ao campo da história, ela não me caberia, pois a senhora representa um caso muito particular de historiadora e, pela sua história pessoal, é parte inevitável da história que conta. Mas, ao contrário do que poderia parecer, a senhora colocou em prática, ainda que tenha sido personagem de muitos acontecimentos da vida política brasileira e de outros acontecimentos internacionais, o rigor científico que se espera de pesquisadores e pesquisadoras sérios e compreendidos com a verdade. Para fechar essas rápidas palavras, quero dizer que esta solenidade tem para mim um simbolismo muito grande, pois o encontro com a senhora me fez voltar a algumas experiências muito significativas da minha passagem pela Universidade Federal do Ceará, onde me formei em comunicação em 1990. Recém-entrado na graduação, eu já tinha me encantado com a figura de um candidato que eu, jovem, me graduando, né, me abrindo para os conhecimentos que estavam ali me sendo ofertados, e me encontrei com um anarquista. E aquela figura me chamou muita atenção. Tinha ficado ainda mais tocado também com a leitura da biografia da sua mãe, escrita pelo Fernando Moraes, na época o livro pelo qual eu tive acesso à história da sua mãe, para aumentar ainda mais a experiência revolucionária de frequentar o ambiente acadêmico, principalmente para o regresso das classes populares de Fortaleza. Algum tempo depois eu teria o prazer de estar presente a uma palestra do seu pai, Luiz Carlos Prestes, na Concha Acústica da Universidade. Para mim, é como se estivesse vendo a história ao vivo, a partir do relato do próprio Cavaleiro da Esperança. Saí agradecido daquele encontro, sabendo que tinha sido uma experiência única. Estaria aqui agora, portanto, nesta merecida e justa homenagem, ainda sob o sabor da difícil vitória conquistada nas urnas no último dia 30, representa realmente um momento de júbilo. Parabéns, professora Anita. Muito obrigado. Nesse instante, passamos agora a palavra
nossa homenageada, professora Anita Leocádia Prestes. Boa tarde. Boa tarde. Desejo de início expressar meus agradecimentos à magnífica reitora da UFRJ, professora Denise Pires de Carvalho, pela honraria inesperada para mim de ser agraciada com a medalha Minerva de Mérito Acadêmico da UFRJ. Estendo meus agradecimentos ao vice-reitor da UFRJ, professor Carlos Frederico Leão Rocha, ao decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, professor Andrew Pereira, ao diretor do Instituto de História, professor Antônio Carlos Lucas Sampaio, ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em História Comparada, do PPG-HC, professor Paulo Duarte Silva, a todos os membros do Conselho Universitário da UFRJ, ao professor Marcos César de Oliveira Pinheiro, pelas palavras pronunciadas a meu respeito, aos meus colegas do PPG-HC e a toda a comunidade da UFRJ, constituída pelos seus professores e funcionários e por nossos alunos. Devo dizer que a João Maria possui para mim um valor especial, por ter sido uma iniciativa dos meus colegas da pós-graduação, que conhecem de perto meu trabalho de anos na UFRJ. Sinceramente, eu não esperava ser merecedora de tal reconhecimento, pois considero que durante os anos de minha atuação no curso de História da UFRJ, limitei-me a ser uma professora consciente do nosso papel de transmissores de conhecimento, mas também de formadores de cidadãos brasileiros dispostos a contribuir para um futuro de dignidade, de justiça social, de democracia e de felicidade para o nosso povo. Tenho orgulho de pertencer aos quadros docentes da UFRJ por dois motivos principais. Em primeiro lugar, sua excelência acadêmica. Como é sabido, a UFRJ está incluída no ranking das melhores universidades do mundo. Conheci de perto a excelência, tanto como aluna há muitos anos atrás, quanto como professora nos últimos 30 anos de atividade permanente. Como tantos outros colegas, procurei desenvolver da melhor maneira possível as atividades relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão, aspectos fundamentais da existência e do funcionamento da Universidade Pública Brasileira, autônoma, gratuita e inclusiva. Uma universidade em que sempre teve lugar de destaque a preocupação com a garantia de acesso aos seus quadros dos setores mais desfavorecidos da nossa população. Uma universidade em que sempre se lutou contra o obscurantismo, contra as repetidas tentativas de sua privatização e de exclusão social. Em segundo lugar, recorda as tradições de resistência e luta da comunidade acadêmica da UFRJ pela democracia, contra o fascismo e por justiça social para todos os brasileiros e brasileiras. São conhecidas as suas manifestações de repúdio aos governos ditatoriais, seja no Estado Novo, seja no período da ditadura militar que infestou nosso país durante 21 anos. Grande número de professores, funcionários e estudantes da UFRJ sofreram os mais variados tipos de perseguição policial e por parte das instituições militares do país. Tivemos inúmeros colegas e numerosos estudantes expulsos da universidade, presos, torturados, desaparecidos e assassinados. E jamais esqueceremos o legado de resistência e luta desses compatriotas, cuja contribuição foi decisiva para a reconquista do regime democrático no Brasil, embora com limitações conhecidas, dentre as quais há que ressaltar a
a impunidade dos torturadores do período ditatorial, acusados de cometer crimes imprescritíveis segundo a legislação internacional. Aproveito a ocasião para lembrar um episódio importante na história da então Universidade do Brasil, hoje UFRJ. A primeira grande manifestação de repercussão internacional de repúdio ao governo ditatorial implantado em 1964. Ainda no início do governo militar do Marechal Castelo Branco, fora decretada a chamada Lei Suplicy Lacerda, nome do então ministro da Educação, cujo objetivo principal era a extinção do movimento estudantil brasileiro, então politicamente muito participante. Para acabar com essa participação, a lei procurou destruir a autonomia e a representatividade do movimento, deformando as entidades estudantis em todos os escalões, ao transformá-las em meros apêndices do Ministério da Educação, dele dependentes em verbas e orientação. A aprovação dessa lei contribuiu para mobilizar os estudantes na luta pelas liberdades e pela reconquista dos direitos e avanços perdidos depois do golpe. Na época, estudante de mestrado, eu fazia parte do Comitê Universitário do PCB aqui no Rio de Janeiro e me orgulho de ter participado dessa ação. Assim, decidimos aproveitar o esperado comparecimento do ditador Castelo Branco à aula inaugural da Universidade do Brasil em março de 1965 para promover uma manifestação de repúdio à ditadura que obtivesse repercussão nacional e internacional. Mobilizamos nossos companheiros de algumas organizações de base do partido nas faculdades, mantendo cuidado para que nada transpirasse da ação prevista para o dia 9 de março no Salão Nobre da Escola Nacional de Arquitetura, na Ilha do Fundão. Apesar de ter fracassado nossa ideia de lançar um macaco, símbolo do gorila, vestido com a faixa presidencial para ser usado como surpresa durante a cerimônia, devido à falha no sonífero a ele aplicado pelos nossos companheiros da Faculdade de Medicina, houve a vaia estrondosa recebida por Castelo Branco durante essa aula inaugural de 1965 na Universidade do Brasil, na presença de autoridades do governo e do corpo diplomático acreditado no Rio de Janeiro. 5 estudantes foram presos na ocasião e ameaçados de serem torturados pela polícia do Exército. A repercussão da vaia, no entanto, foi enorme, noticiada inclusive no Le Monde, Paris e em outros jornais europeus. Os estudantes presos receberam solidariedade dos diretórios acadêmicos e da União Metropolitana dos Estudantes, que, a propósito, emitiu nota oficial de protesto que garantiu a soltura deles. Dias depois, incidente semelhante repetiu-se na aula inaugural da Faculdade Nacional de Filosofia, também da Universidade do Brasil, durante a qual quase todos os alunos se retiraram ao ser anunciada a palavra do ministro Luiz Viana Filho, chefe da Casa Civil da Presidência da República, também devidamente vaiado. Nunca mais, como era até então tradição, o presidente da República compareceu à aula inaugural da Universidade do Brasil, cujo nome seria posteriormente substituído por Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acontecimentos como esses precisam ser lembrados e cultivados pelas novas gerações da UFRJ, especialmente no momento como o que estamos atravessando nos últimos anos, de império e obscurantismo em todos os setores da vida nacional, em particular nas áreas da educação e da cultura. Sem mobilização e luta, não conseguiremos superar a situação atual de verdadeira tragédia nacional. O exemplo das lutas do passado, assim como a vitória conquistada com a eleição do presidente Lula, uma vitória da democracia contra a barbárie e contra o fascismo, nos devemos inspirar no sentido de intensificar nossos esforços
na consolidação do resultado eleitoral e na conquista de um regime democrático de efetiva participação popular e de respeito aos direitos elementares de todos os cidadãos brasileiros, direitos destruídos e abandonados durante os últimos anos pelos governos Temer e Bolsonaro. Nesta ocasião solene, não posso deixar de homenagear dois professores que foram decisivos na minha formação acadêmica como historiadora. A professora Maria Eliana Leite Linhares, orientadora da minha tese de doutorado sobre a coluna Prestes. E o professor Ciro Flammarion Cardoso, a meu ver, o maior historiador marxista brasileiro dos últimos 50 anos, cuja inestimável contribuição para o avanço da pesquisa histórica no Brasil e a formação de jovens historiadores comprometidos com os interesses populares e as ideias de progresso social deve ser sempre lembrada. Também não posso deixar de homenagear, nesta data, os 105 anos da grande Revolução de Outubro na Rússia, considerado por Eric Hobsbawm o maior acontecimento da história do século XX, formulando votos, o exemplo glorioso dessa revolução inspire as novas gerações na luta por justiça social e uma democracia autêntica para toda a humanidade. Por último, minhas homenagens são para meus pais, Luiz Carlos Prestes e Valdemar Prestes. Minha avó, Leocádia Prestes, que salvou minha vida das garras do nazismo. E minha tia, Lígia Prestes, minha segunda mãe. O exemplo e incentivo dessas pessoas da minha família foram decisivos para a minha formação como cidadã, como comunista, como intelectual marxista e como historiadora. Mais uma vez, muito obrigada ao UFRJ pela concessão que está sendo feita da medalha Minerva de mérito acadêmico. Queremos agradecer a presença dos membros do Conselho Universitário da UFRJ, e também da senhora Maristela Santos Pinheiro, do Comitê de Solidariedade à Luta pelo Povo Palestino no Rio de Janeiro. Temos a honra de a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires Carvalho, para que se pronuncie e declare encerramento dessa bela sessão solene. Muito obrigada, reitora. Quero iniciar agradecendo a presença de todos os membros do Colegiado Máximo, nosso Conselho Universitário, que concedeu a medalha Minerva do mérito acadêmico à professora Anitta Leocádia Prestes, porque é de extrema emoção para mim estar reitora nesse momento. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos companheiros e às companheiras, conselheiros e conselheiras do nosso Colegiado Máximo e aos integrantes do PPG-HC, do Instituto de História da nossa Universidade, que permitiram que eu estivesse reitora nesse momento de grande emoção. Quero saudar o vice-decano, professor Paulo Castro, excelentíssimo diretor do Instituto de História, professor Antônio Carlos Jucá, professor Marcos César de Oliveira Pinheiro, pela excelente saudação, a professora, querida professora Anitta Leocádia Prestes, merecedora desta homenagem, desta honraria, deste título. Professora Anitta Leocádia,
nossa professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas que traz na sua história uma dimensão que considero muito mais importante para o nosso país do que apenas a dimensão da instituição Universidade Federal. A professora Anitta traz o exemplo, a inspiração na sua pele, no seu DNA, para todos nós que militamos nas universidades públicas brasileiras, por que não dizer nas instituições públicas de ensino do nosso país. Todos nós que lutamos por uma sociedade mais justa, mais equânime, porque nós não queremos simplesmente a igualdade, não é, professora? Queremos a equidade. E para isso precisamos continuar lutando para que as pessoas que têm menos oportunidade possam atingir e galgar o que quiserem nessa vida. Mas são enormes os nossos desafios, nós que estamos do mesmo lado dessa trincheira. Vejam, havia no Brasil um golpe em curso que, felizmente, foi abortado. E nós conseguimos, neste ano de 2022, o mesmo ano no qual a professora Anitta Leocádia recebe o mérito acadêmico, a medalha Minerva, conseguimos virar a página dessa trajetória que o país escolheu, talvez enebriado, talvez por desinformação, talvez porque faltam instituições públicas de ensino em cada um dos bairros do nosso país, levando à luz o conhecimento, a importância dos seres humanos, na realidade, defenderem direitos humanos. Não é possível que no nosso país, tão desigual, um dos mais desiguais do mundo, continuemos reféns, grande parte da população, refém de pessoas que continuam questionando os direitos humanos e a importância da igualdade social, a construção de um país mais justo. Porque a nossa desigualdade social gera enorme injustiça. E enquanto nós que trabalhamos nesse ambiente de ensino, pesquisa e extensão, trabalhamos de maneira diuturna contra esses que acham natural, que naturalizam, que banalizam o que vemos aqui, do lado de fora dos portões da nossa universidade. Porque são inúmeros os exemplos. Basta olharmos daqui de dentro, lá para fora, aqui no Largo de São Francisco. Basta olharmos ao caminharmos na nossa cidade, no nosso país. A quantidade de pessoas que precisam das nossas mãos estendidas. De pessoas que ainda são silenciadas e que não têm o mínimo para sobreviver. Fala-se cerca de 30 milhões de brasileiros passando fome. Mas o que nós chamamos de fome? Não ter comida no prato, ou não ter 3 refeições por dia, ou não ter 3 refeições com o devido conteúdo para, por exemplo, fazer com que as crianças cresçam saudáveis. O mínimo. Se nós levarmos em consideração isso que para alguns é uma especificidade, talvez haja muito mais brasileiras e brasileiros abaixo da pobreza e número muito maior de brasileiras e brasileiros que estão na linha da desnutrição, da fome. Não é possível que o nosso país exporte alimentos enquanto o nosso povo passa fome.
Não é possível que continuemos aceitando que instituições de Estado que trabalham para um país mais justo sejam atacadas por qualquer que seja o governo. E nós, professores, vencemos nesse ano de 2022. Precisamos virar essa página de maneira perene. Não podemos admitir que a anticiência, o obscurantismo, o ataque às instituições de Estado que servem para o desenvolvimento do nosso país, a construção de uma sociedade mais justa, continuem nos ameaçando nas próximas décadas. Precisamos continuar lutando contra a extrema-direita, contra o fascismo, contra o obscurantismo, e para isso, professoras e professores, técnicos e estudantes da nossa universidade são fundamentais, porque todos nós temos consciência do que está em curso no nosso país. Se não temos essa consciência, não temos a sensibilidade de olhar para o lado ao caminhar na nossa cidade do Rio de Janeiro. Professora Anitta, eu quero rapidamente de uma época da humanidade. A humanidade passou por muitos períodos de trevas, mas eu quero lembrar de períodos nos quais houve revoluções, como a Revolução Francesa, que trouxe igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade, assim como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que originaram-se da Revolução Francesa, assim como o conceito tão falado no nosso país ultimamente de direita e esquerda, professora, como se a maior parte dessas pessoas soubesse do que estão falando. Não é possível que essas pessoas defendam a permanência do país periférico, subserviente, desigual, com a maior parte da sua população sofrendo. Não é possível que isso seja verdade. A professora Anitta foi salva, e diz isso nos seus textos, devido à solidariedade internacional. Solidariedade também é uma palavra de origem francesa, vem de solidarité, assim como égalité, liberté e fraternité. São palavras que rimam e que trazem conceitos importantes, mais do que isso, trazem exemplos de como os seres humanos devem agir com relação aos demais seres humanos. Professora Anitta, um exemplo para nós de sobrevivência com manutenção dos princípios que sempre nortearam a sua família, os seus pais e a sua vida, a sua trajetória. Professora Anitta, que tantos estudantes na graduação foi homenageada, não é, professor Antônio Jucá? Não só na graduação, mas os mestres e doutores que formou a professora Anitta. A professora Anitta, que produziu 26 livros, no mínimo, fora os capítulos de livro, rica produção acadêmica. Professora Anitta, que faz aniversário esse mês, agora, no dia 27 de novembro. Também por isso, professora Anitta, eu a parabenizo. Veja, professora Anitta, filha de Olga Benário, de Luiz Carlos Prestes, traz no seu DNA aquilo que nós da área de ciências biomédicas chamamos um DNA que é homozigoto. Professora Anitta não podia deixar de ser comunista, professora, em homozigose. Que bom que professora Anitta é comunista em homozigose. Mas não haveria problema, professora, porque eu tenho certeza que o comunismo ele também se expressa quando apenas um dos cromossomos tem os genes. Ele também se expressa em heterozigose, porque é um caráter fenotipo dominante. Parabéns, professora Anitta. Professora Anitta, discursando agora, me lembrou de uma mulher muito forte, que atuou no início da década de 1960
Rachel Carson falando sobre os contaminantes, os pesticidas e tudo aquilo de errado que a espécie humana estava fazendo com o planeta. Porque a espécie humana é assim, ela faz muita coisa errada com relação aos próprios seres humanos, como eu venho comentando nessa minha fala hoje, não satisfeita com excluir uma parte dos seres humanos e querer se sentir superior, ela também se sente superior com relação ao planeta. E ela se permite poluir o planeta, mudar não só a sua vida, mas a vida dos demais seres vivos que aqui no planeta estão. E essa cientista que ficou famosa por conta desse estudo, que é um estudo que esse primeiro estudo se chamou Primavera Silenciosa, porque ela descrevia ali vários impactos antropogênicos, impactos dos seres humanos sobre a natureza e os seres vivos, e ela ocasionou o que nos Estados Unidos chamaram, em consequência da Primavera Silenciosa, um verão muito barulhento, no qual os donos do capital, do poder, das indústrias, aqueles que estavam interessados apenas no lucro, a chamaram de comunista e histérica. Eu espero que nós deixemos de ser chamadas de histéricas, professora, mas vamos ter cada vez mais orgulho de sermos nós que estamos do mesmo lado da trincheira, trabalhando por um mundo melhor, menos desigual, trabalhando por instituições de Estado que fazem com que a população consiga entender que precisa cuidar do outro como igual, que precisa cuidar da natureza e contra as mudanças climáticas, que precisa cuidar da ciência como uma forma de avanço da humanidade, nós possamos continuar sendo chamadas com muito orgulho de comunistas. Parabéns, professora. Declaro encerrada a sessão de hoje. A presidente do Rio de Janeiro, do Instituto de História, se apresenta.